dentro das suas realidades, como ser mulher impacta de maneira diferente na luta e convivência com essa pandemia. Quais desafios vocês enxergam nas nossas vidas, das mulheres próximas a vocês durante esse período? Bom, eu acho que a gente tem aí dados completamente alarmantes, não só no Brasil como no mundo, quando a gente fala de desigualdade de gênero, né? E isso antes da pandemia, né? Então, desigualdade de gênero e renda, desigualdade de gênero e raça. A gente poderia aqui falar sobre todos os desdobramentos dessa desigualdade de gênero já antes da pandemia. E aí, quando a gente entra em um contexto, né, de crise em diversos setores, de crise na economia, de isolamento ou confinamento, a gente tem aí vários agravantes, então eu respondo aqui dividindo em 3 momentos a minha fala, tentando ser o mais breve possível para dar espaço aí para as companheiras. Acho que o primeiro ponto que está sendo muito falado é sobre a violência, o aumento da violência contra a mulher, então a gente tem aí dados que já mostram em poucas semanas que vem aumentando a violência contra a mulher, né? Então, a violência dentro de casa, a violência doméstica, e por mais que a gente tenha aí toda uma lei, né, a Lei Maria da Penha de 2006, e toda uma série de equipamentos públicos, uma rede de atenção, uma rede de acolhimento que possibilita que essa mulher ela possa buscar ajuda, pedir apoio, ser acolhida, e quando é o caso até entrar com uma medida protetiva, né, a gente tem aí uma dificuldade dessa mulher de acessar esses serviços por fatores diversos, né, então a gente teve aí um dado que mostra que no estado do Rio de Janeiro aumentou 50% a violência contra a mulher, e 30% aqui no estado de São Paulo, e essas mulheres estão com dificuldade de buscar esse apoio, né? Muitas vezes isso está ligado a uma dependência emocional, a uma dependência de renda, né? Então eu passo para um segundo ponto, que é a questão da renda. Hoje a gente está num momento de decrescimento econômico jamais visto, a gente vai ter aumento de desemprego também jamais visto, né? Então as projeções elas são todos os dias superadas, né? E qual que é a situação da mulher nesse cenário de desemprego e de renda, né? Então a gente tem aí dados que mostram como, por exemplo, as diaristas tiveram aí a renda completamente afetada. Então a gente tem sim uma classe média, alta, com alguma consciência social que continuou pagando o salário ali da diarista, que a maior parte são mulheres, né? 95% hoje das faxineiras são mulheres, né? E a gente tem aí 39%, esse dado é do início da pandemia, na metade de abril, então isso já deve ter aumentado, o dado que mostra quanto que essas diaristas pararam de receber. Então, 39% das diaristas hoje não estão recebendo nada num contexto de pandemia, e isso tem um impacto direto na sua renda. A gente tem aí diversas medidas governamentais, não só do governo, mas da sociedade, para tentar equilibrar, equacionar, né? Então, a gente tem o auxílio aí da Caixa, que todo mundo conhece, e até tem um dado interessante que mostra que naquela categoria de mulheres que são chefes de família, com filhos, né, a gente tem 6 milhões recebendo esse auxílio da Caixa hoje. A gente tem programas municipais e estaduais de vale alimentação para quem tem filho na escola municipal e estadual, então um auxílio aí mensal de 50, 100 reais no governo municipal e estadual. E a gente tem a sociedade civil se mobilizando, então, né, e os dados de solidariedade eles estão atingindo recordes, mas ainda assim, no final do dia, a crise ela é muito maior do que a prevista, e isso vai afetar desigualmente os gêneros, com certeza, já está afetando. Felizmente, a gente tem grande parte das mulheres recebendo Bolsa Família, automaticamente aí recebendo o auxílio da Caixa, então esse dinheiro ele vai chegar, então acho que é muito importante a gente frisar essa conquista que foi a gente conseguir aprovar com alguma agilidade a renda básica, e, por outro lado, a dificuldade dos não bancarizados em receber, né? Então, o aplicativo vai estar recebendo um monte de questionamento, muita gente sem conseguir acessar, né? Mas, enfim, acho que esse cenário mostra que a renda para a mulher ela é um fator mais importante para ela conseguir sair de uma situação de violência, existem estudos que mostram isso, então a gente precisa conseguir, nesse cenário de pandemia, mais do que nunca, garantir essa renda, né? Então, para os projetos sociais, né, toda a sociedade está mobilizada, se vai dar a cesta básica, se vai dar renda, que dê na mão da mulher, né, porque, de fato, isso vai fazer diferença. E aí eu passo para um terceiro ponto, para tentar fechar aqui, que são as questões relacionadas à saúde, né? Quando a gente fala da violência doméstica, do aumento dessas taxas, a gente tem consequências diretas sobre a saúde da mulher.
né? E aí a gente poderia falar aqui sobre saúde sexual, a gente tem dados que mostram que tem mais dificuldade de acesso a métodos contraceptivos durante a pandemia do que antes, e se a mulher está dentro de casa confinada com seu agressor, ela pode estar sofrendo violência sexual, né? Então ela tem o direito de buscar auxílio, né? Ela também está exposta ao desenvolvimento de sofrimentos psíquicos e transtornos mentais, então falar sobre a saúde mental da mulher durante a pandemia, mais do que do resto da população, é fundamental. A gente também tem que falar da saúde mental das profissionais de saúde, né? Então, 70% dos profissionais de saúde do mundo são mulheres, aqui no Brasil acho que esse dado é 65%, né? E a gente sabe que eles estão expostos, né? Se a gente, assim, eu já ando sonhando, tendo pesadelos e preocupada, e sou cheia aqui de privilégios, e estou dentro de casa, não estou exposta ali à linha de frente. Imagina uma profissional da saúde que está tendo que lidar com mortes diárias, então a gente cuidar também para ter uma saúde garantida para essa profissional da saúde é fundamental, né? Então, acho que a gente falar do ponto de vista de políticas públicas desses 3 pontos, né? A violência contra a mulher aumentando, a gente tem que dar meios de garantia de renda e acesso aos direitos de saúde básicos e fundamentais, tanto da atenção básica quanto aí de saúde mental e sexual. Eu indiquei até aqui, antes da gente começar, um guia para colocar, então vai ficar aqui na descrição do vídeo, é um guia da Defensoria do Estado e de um escritório de advocacia que detalha todos esses direitos, de onde buscar, então, Delegacia da Mulher, qual que é o número, todos esses equipamentos públicos que tem disponíveis e todos os meios de acesso a essas rendas que eu comentei, então acho que é muito importante a gente divulgar esse tipo de informação. Paro por aqui para não me estender e passar a palavra. Eu sei que cada companheira aqui vai trazer um viés complementar e agradeço muito, Neto, por estar promovendo esse debate com as colegas aqui do partido, todas incríveis. Muito obrigada. Vocês colocaram bem, as mulheres estão na linha de frente da ciência em todo o mundo. E durante a pandemia não tem sido diferente, né? Se você pegar agora, uma delas entre nós hoje, e essa semana, a médica do HC, que foi destaque aí no Science, né, na revista Science, pelo tratamento do anticoagulantes para paciente infectado pelo Covid-19. Uma mulher. Nós vamos ressaltar muito a mulher aqui nessa nossa conversa, e que tem demonstrado ótimos resultados. Quais principais entraves? Aí é que vai a pergunta para vocês aqui. Para o protagonismo feminino hoje em dia. Primeiro, por exemplo, você pega a área de enfermagem, todo mundo falou aqui, falaram 64%, a gente tem um dado que são 85% dos profissionais são mulheres. Mas nos cargos de chefia, isso muda, já não tem a mesma proporção. E aí a pergunta é a seguinte: o padrão se repete também em outras áreas semelhantes? Então, começo com a Bárbara, depois vem a Tabata e as meninas também depois comentam. Bom, pergunta acho que importantíssima e acho que vamos acabar se repetindo um pouquinho, porque quando você traz essa pergunta, eu acho que a gente volta a falar sobre machismo estrutural na sociedade. A gente tem isso em todas as áreas, então não é só na ciência, não é só os profissionais da saúde, acho que os desafios eles são em todas as áreas, e aí falo especificamente agora da mulher no trabalho não remunerado, né? Falando sobre esse recorte, a gente tem aí que a mulher ela já exerce 3 vezes mais trabalho não remunerado que o homem, né? Então, quando a gente está pensando no mundo não remunerado, que é metade do nosso dia, se o nosso dia tem 24 horas, 8 horas a gente está dormindo, 6 horas a gente está trabalhando, 8 horas a gente está em casa. Então, o trabalho não remunerado está na mão da mulher, né? E aí a gente tem uma desigualdade absurda que não se justifica de outra forma a não ser uma cultura completamente machista na nossa sociedade. Então, eu acho que a solução ela passa por uma desconstrução histórica do que é ser mulher, do que é ser homem, né? E de desconstruir essa desigualdade de gênero que não deveria existir, não deveria, né? Então, para a gente desconstruir, é uma mudança cultural gigante, mas também é uma mudança política. E aí é que eu faço um apelo muito importante. Não poderia deixar de falar, a gente está aqui com 5 companheiras mulheres, e temos outras companheiras aqui no partido, em outros partidos, a gente precisa eleger mais mulheres. Hoje a gente tem, pegando dado da Câmara Municipal de São Paulo, 20% das vereadoras são mulheres. Quando a gente olha para a Câmara Federal, 15% são mulheres das nossas deputadas federais. Quando a gente olha para o mundo, não é que o Brasil é diferente do mundo também, infelizmente. A gente tem 25% das representantes parlamentares no mundo mulheres,
né? Como que a gente pode ter mudanças em qualquer área, seja no trabalho doméstico não remunerado, seja na ciência, seja na saúde, seja na educação, em qualquer campo da nossa vida, se a gente não tiver mulheres nos representando politicamente, né? Então, eu acho que se a pandemia traz desafios de todas as ordens, ela traz algumas coisas potencialmente boas, né? Ela está jogando luz sobre as nossas desigualdades, todas elas, está jogando luz sobre a desigualdade racial, sobre a desigualdade de gênero, e especialmente sobre a desigualdade na representação política. Se a gente não mudar isso nessa eleição, e a gente tem um calendário de pandemia que coincide com o calendário eleitoral, a gente não vai mudar as coisas, né? Não adianta falar em renovação por renovação, em partido que se propõe a ser novo, e não traz, de fato, uma renovação do ponto de vista de quadros que representa a população, e aqui, objetivamente, a gente tem na cidade de São Paulo 53% de mulheres. Não dá mais, e a gente precisa de mais mulheres na política para poder nos ouvir e nos representar e alterar qualquer legislação que a gente precise, né? Se a gente tem melhorias a se implementar na Lei Maria da Penha, em qualquer equipamento público que hoje exista, a gente precisa ter uma mulher lá olhando por isso, né? Então, acho que meu apelo foi esse, assim. Coronavírus é a questão de gênero e raça, né? A doença vem matando desproporcionalmente negros, em especial mulheres negras. E não é só no Brasil. Você pega os Estados Unidos, 70% das mortes que estavam lá eram mortes de negros. A ponto da governadora, acho que é da Geórgia, que é uma negra, fez um belo pronunciamento resgatando todo o passado de abandono, de exclusão da raça negra nos Estados Unidos. E isso, você fala da questão das mortes, mas você também tem impacto econômico no mercado de trabalho e afeta diretamente a segurança financeira dessas mulheres. De que maneira, e aí é para vocês duas, a realidade da mulher negra se diferencia nesse momento de pandemia? Tem que trabalhar, os filhos não têm escola, não tem creche para ir, salário reduzido, etc. Eu te botei porque é a situação que vocês mesmo acabaram de descrever quando começaram a conversar. Quem começa, a Neudes ou a Letícia? Acho que eu, como mulher branca, né, aqui tenho pouco a contribuir, mas trago aqui uma reflexão que eu vim pensando ao longo da fala. Eu acho que a gente tem vários níveis de luta, né, e aí eu divido, quando a gente fala da luta da mulher negra, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para uma desigualdade de renda nacional que tem sobreposição. As mulheres pretas e pardas da periferia, elas têm uma renda menor e tem uma sobreposição dessa desigualdade, então enquanto a gente tiver uma desigualdade de renda, infelizmente, as outras desigualdades, elas também se somam e se sobrepõem, então acho que a nível nacional a gente tem que lutar por mudanças importantes, né, e quando eu falo em mudanças importantes, acho que a principal delas é uma reforma tributária, né, que seja de fato progressiva, que a gente taxe grandes heranças, grandes fortunas, que quem ganha 15, 20 salários mínimos pague muito mais de imposto do que hoje, né? Então, acho que isso é estruturante. E aí, quando a gente desce para um nível intermediário aí do coletivo, eu acho que a gente precisa desconstruir muita coisa. A gente precisa desconstruir que a mulher negra, ela aguenta mais, ela é mais forte, ela é mais sensual, tem toda uma construção histórica ligada à mulher escrava que a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir que a mulher branca, preta, de qualquer jeito, ela não é mais sensível, ela não é... A gente precisa fazer desconstruções para quebrar essa cultura machista, né? E aí eu venho para um último nível, que eu acho que é o nível individual, né? E aí a fala da Tabata bateu muito em mim, assim, não tenho minha mãe, nem minha avó, minha bisavó é negra, está muito distante, e nunca sofri preconceito nenhum, mas eu trago aqui de um lugar que eu tenho... pessoas dentro da minha família que têm transtornos mentais, né? E eu acho que só quando a gente consegue literalmente se colocar no lugar, e claro que eu sendo branca, eu jamais vou conseguir me colocar no lugar de uma mulher negra, mas eu tentar exercitar empatia no mais alto grau, né? E talvez quando você tem alguém dentro de casa, né? Quando eu convivi com a primeira pessoa deficiente do meu lado, ou com a minha mãe sofrendo preconceito por um transtorno mental, só aí você consegue se sensibilizar, né? Então eu acho que assim, para os homens e para as mulheres, eu acho que o quanto a gente puder exercitar a empatia no mais alto grau, e aí, assim, existe extensa
literatura que fala sobre feminismo, que fala sobre feminismo negro. Então, mesmo que você, se você for um homem, leia esses livros, reflita, converse com uma mulher negra, porque eu acho que é só nesses 3 níveis que a luta vai acontecer. É muita desconstrução, então ela é individual, ela é coletiva e ela é nacional como país. É muita coisa que a gente precisa mudar. Então é isso. Estamos longe, né? Como a Fabiola bem colocou, a gente começou a votar na década de 30. Esses dias assisti um filme que falava sobre o sufrágio na Suíça. Você fala, bom, Suíça, né? Um país. Elas começaram a votar na década de 70, então é claro que lá a questão racial não é uma questão, mas certamente a questão de gênero ainda e é muita luta para a gente desconstruir, assim, então vamos brigar e as eleições estão aí, a gente tem que eleger mulher, mulher branca, mulher preta e parda. Como é ser mulher e manter um negócio funcionando nesse momento de pandemia? Quais desafios que você enxerga nos seus pares homens que não enfrentam, mas você enfrenta? E existem vantagens nesse momento para a mulher empreendedora? Bom, eu falo de um lugar que eu sou empreendedora também, então sou sócia aí da minha irmã, há 4 anos essa é a minha fonte de renda e da minha família também. Minha mãe é o maior exemplo de empreendedorismo dentro de casa. Então, falo de um lugar de que quem passou por isso, eu acabo de sair, né, dessa minha empresa, sair dessa sociedade justamente por conta de um desafio que todas aqui as 5 e muitas outras mulheres passam por aí, que é como se candidatar sem dinheiro, né? Então, e como se dedicar com vontade, já que é difícil disputar uma candidatura com homens que têm mais dinheiro, né? Então, acabo de deixar a minha empresa, mas falo de um lugar de um setor de serviços que, claro, está sendo impactado, mas de um lugar de privilégio, porque consegui fazer um pezinho de meia mínimo para aguentar esse período. Alguns contratos foram suspensos e outros não. Então, eu acho que quando a gente fala aqui, né, o termo geral empreendedorismo, a gente está falando de um ramo muito grande de empreendedores, né, de setores diferentes, de tamanhos diferentes, e eu acho que o foco, nesse momento de crise mais grave, é o microempreendedor, né, então, quando a gente pega a mulher, tem muita mulher no ramo da alimentação, novamente por uma construção histórica de que a mulher cozinha, a mulher tem que estar na cozinha, e acho que a gente, felizmente, isso a gente vem desconstruindo com muito homem hoje na cozinha, e a gente vê que não é uma coisa inata da mulher, nem nada disso, mas a gente tem muitas microempreendedoras que trabalham no ramo alimentício. Se elas não estão dentro de um restaurante que tem uma capacidade de distribuir via iFood, aí a gente entra numa outra discussão, que seria dos motoqueiros, etc., que eu acho que não é o caso aqui, mas a gente entra, essa mulher que vendia cachorro-quente, essa mulher que vendia milho, elas não estão tendo renda. E aí eu acho que, como setor público, que tem que ser pensado é um auxílio específico para isso, né? E a gente ainda está no momento que tem poucos programas. Então, eu acabei de lançar aí, junto com alguns amigos, uma organização para ajudar as famílias mais vulneráveis nesse momento de crise, e a gente optou por fazer um recorte por quem já recebe Bolsa Família, porque é o único jeito que a gente consegue evitar fraudes e tudo mais, mas no final das contas a gente queria ajudar o microempreendedor, porque a gente sabe que é quem está mais desassistido, né? Só que como garantir que essa pessoa, de fato, que é microempreendedor, que ela não está assistindo no Bolsa Família, né? Então ela acaba ficando num limbo, e eu acho que a gente tem que pensar em como aquecer essa economia ou como dar auxílios, né, até que essa pandemia e o pós-pandemia, que vai ser mais perverso ainda para essas microempreendedoras mulheres e homens, né, como que eles aguentam até a economia voltar a aquecer. Acho que esse é o principal ponto. Porque nesse momento histórico mundial, em que estão sendo postas em xeque as lideranças no mundo, as mulheres, a Fabiola já até tinha comentado, né, na Alemanha, na Islândia, Nova Zelândia, Taiwan, Noruega, são exemplos em que estouraram a boca do balão na qualidade e na coisa. Isso não é mera coincidência, nós sabemos disso, vocês estão expondo de maneira clara, lúcida para todo mundo, que não é uma coisa disso. E eu ia perguntar para vocês, né, qual é a diferença do sucesso apresentado pelas lideranças femininas e o fracasso de tantos líderes homens, né, que são os caras que se acham o dono da cocada preta, né, dono da última bolacha do pacote. E essa história de bolacha do pacote é legal, porque o cara se acha a última bolacha do pacote e esquece que a última bolacha normalmente ela está quebrada, ela está totalmente arrebentada e não está, pode estar até mofada. Então, o caso alemão, por exemplo, é o caso que eu estou vendo diferente. Isso aconteceu em uns países também. A Angela Merkel estava embaixo e, de repente, com toda a atitude que ela teve, ela está, antes da pandemia, estava descartada e agora ela já está dada como certa mais um mandato. E essa companheira, vamos assim chamá-la, porque eu tive o prazer de conhecê-la na OIT há 2 anos atrás, ela está no poder desde 2005.
A gente fala aqui de o governo nosso, 4 anos, 8 anos, que quer se no poder, mas a Angela Merkel e todos os países que têm sistema parlamentarismo, veja, 2005, veja quantos anos ficou a Margaret Thatcher. Ou seja, você tem, olha de forma diferente e ninguém fala nada. Que vou repetir para vocês, 2005 deve ser eleita para mais um mandato. Só para despedir e matar com essa conversinha aqui, porque a gente está deliciosamente conversando há 1h30, só para vocês terem uma ideia como passa o tempo deliciosamente. Acho que só para tentar responder bem rapidamente, você trouxe a questão, né, das 5 países no mundo com lideranças femininas. Eu acho que, como a gente falou o tempo inteiro aqui, né, a gente tem um cenário de desigualdades de gênero catastróficas no mundo inteiro, então é fundamental que a gente tenha esses exemplos que a gente possa se inspirar e que traz, né, para o mundo inteiro, acho que deve ter sido manchete em muitos lugares do mundo, que sim, mulheres no poder pode fazer diferença. Acho que não cabe aqui a gente entrar em detalhe em cada país, o que aconteceu. Eu até sou internacionalista de formação, mas confesso que nesse momento de pandemia eu estou focada na realidade nacional, lendo pouco sobre o que está acontecendo em cada um deles, né? Mas eu acho que traz para a gente uma esperança de que sim, mulheres no poder pode fazer a diferença, e aí em todas as áreas, não só na política, a gente falou aqui de empreendedorismo e qualquer outra área. Para finalizar, eu queria eu sei que a gente vai colocar aí o link, mas reforçar, se tiver alguém aqui nos assistindo que conhece alguém que está em sofrimento, seja por violência contra a mulher, seja de sofrimento psíquico, tem números gratuitos para ligar. Então eu falo especialmente da Central de Atendimento à Mulher, que é 180, e a Central de Valorização da Vida, que é 188. Né? Essas duas centrais, 24 horas por dia. Então, se você é mulher ou conhece alguém que está sofrendo, né, com um companheiro confinado, que é agressor, e ligar na CVV, caso tenha alguma pessoa na família com sofrimento psíquico agravado, pensando em suicídio, gente, liguem. A gente sabe que os dados de saúde mental, eles são completamente alarmantes nesse momento. Então, fiquemos atentos, cada um se cuidando e cuidando também dos nossos próximos aí. Última coisa, a gente está aí há 21 semanas das eleições. Né? Então, ontem se encerrou o prazo de alteração de título, tivemos um monte de problema aí no site do TRE, mas espero que a gente tenha tido uma onda de regularização, de transferências de título, porque a gente precisa fazer a diferença com o nosso voto. Então, daqui 21 semanas, já está aí, está batendo na porta. Todos os assuntos que a gente falou aqui hoje que tem a ver com a mulher vão ser pautas eleitorais, com certeza, e tudo que tem a ver com a nossa saúde pública também. Então, deem atenção para esse voto, mais do que nunca, a gente precisa mudar a realidade dos municípios e vai começar por aí. Queria agradecer todas as companheiras, como vocês bem colocaram aqui, foi muito legal a pluralidade, diversidade de opiniões, e acho que a gente tocou em vários assuntos que cada um daria uma live aqui com mais gente. Então, obrigada, Neto, por ter tido a ideia de abrir aqui essa live com a gente, mas vamos fazer mais, e é isso, estamos juntos, meninas, muito obrigada.